Salve, rapaziada do canal Tic Tac, aqui quem fala é o Lucas, para mais um vídeo pós-jogo do São Paulo contra o Bolívar na Sul-Americana, oitavas de final. E antes de começar o vídeo eu tenho que ressaltar algumas coisas, né? Primeiro, eu queria ler uma notícia muito engraçada que aconteceu indiretamente com o São Paulo nessa ida até a Bolívia, né? Que foi o ônibus alugado pelo São Paulo na Bolívia é apreendido com 86 quilos de maconha. Então, acontece de tudo com São Paulo, né, velho? Ainda bem que os jogadores não estavam lá no ônibus, né? Senão, até explicar, já fudeu tudo. E uma coisa que eu quero ressaltar. Cara, a Sul-Americana, não vou falar que não é importante sim, porque é a única chance de título que a gente tem no ano. Já fomos eliminados da Copa do Brasil e no Brasileirão não tem como alcançar mais, esquece. Agora é brigar por vaga na Libertadores, se bem que a gente tá fora até da Sula, né? Então, e eu acho sim que a principal coisa que o São Paulo tem que fazer é focar no Campeonato Brasileiro, focar em não cair. Porque eu acho que depois do último jogo acendeu a luz de alerta de que se a gente não fizer 45 pontos a gente vai cair. E há uma grande chance da gente cair esse ano. Então eu acho que o foco principal do São Paulo é, sim, o Brasileirão. Não acho que tem que jogar com a base na Sul-Americana, mas eu acho que tem que dar rodagem ao elenco. Igual o Dorival fez hoje, mais ou menos, mas fez, né? Botando os estreantes para jogar, que foram muito bem, inclusive. E é isso, né? Vamos lá. E antes do jogo, eu tava acompanhando Boca e Recoleta, né? Se a gente passar, a gente pega um dos dois, né? E aí eu torcendo por Recoleta, óbvio, né? Mas aí o Recoleta inventa de ter 2 expulsos no jogo e perde de 3-1 do Boca, então a chance do Boca já passou praticamente, né? Então vamos lá, o jogo em si era um jogo difícil, foi um jogo difícil, não pelo elenco do Bolívar, não pelo elenco do Bolívar, mas pelo jogo sem La Paz. La Paz tem 3.600 metros de altitude do mar, né? E aí o São Paulo adotou uma estratégia que a Conmebol não recomenda, né? Porque ela quer que os jogadores cheguem pelo menos algumas horas antes, né? Mas o São Paulo decidiu chegar em cima da hora, porque de acordo com alguns especialistas aí, os efeitos são sentidos, os efeitos do rarefeito, né? É sentido depois de 12 horas. Então, o São Paulo chegou mais tarde para ter esse fôlego a mais, né? E outra coisa que eu fiquei bem curioso foi saber como o São Paulo ia jogar com as novas regras da FIFA. Porque foi a primeira partida que ele jogou com as regras aplicadas, né? Tivemos 3 reversões e laterais. Então, a gente vai ter que se acostumar um pouco com isso. Principalmente no Campeonato Brasileiro, né?
Se essas regras pegarem no Campeonato Brasileiro, que eu acho muito difícil. Mas enfim, na escalação, o Dorival veio com 3 novidades, né? Ele veio com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, estreante, no lugar do Osório, o Iago, estreante também, no lugar do Wendel, Bobadilha, Pablo Maia, Marcos Antônio, o Newton, meio-campista do Botafogo, estreante também, entrou no lugar de um possível Arthur ou Ferreirinha, né? O Arthur machucado, mas o Ferreirinha, inclusive. Luciano e Caleri. Um 4-4-2, teoricamente, o Marcos Antônio caindo pela direita e o Newton caindo para a esquerda. Coisa que não aconteceu, foi o Iago caindo para a esquerda e o Newton recuando. E, aliás, o primeiro reversão de lateral foi com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. Então, e o duro é que era um árbitro experiente da FIFA, ele tá na FIFA desde 2008. Então é um árbitro muito experiente, apitou inúmeras Copa Libertadores, Sul-Americana, apitou o 6-0 do Catar na Copa do Mundo. Então, né, ele ia cumprir a regra, né? E o São Paulo veio claramente mais defensivo, deixando a bola com o Bolívar. E tentando segurar mesmo o resultado. Com isso, quando o São Paulo estava sem bola, o Newton recuava no meio dos dois zagueiros para fazer uma linha de 5 entre o Arboleda e o Domingos Duarte. E o São Paulo, com a bola, ele gastava bastante a bola esperando uma brecha de um contra-ataque ou uma bobeada, né, uma escapada, uma jogada individual, coisa que o São Paulo não tem jogada individual, tem às vezes com o Ferreirinha, mas que nunca dá em nada. E a primeira chance veio aos 11 minutos, com um chute do Luciano de fora da área, um chute perigoso. O Luciano jogou bem essa partida. Eu achei ele bem consistente no plano de jogo que estava sendo disposto ali no momento. E aí, aos 22, num escanteio cobrado pelo Iago, o Arboleda, vulgo Fujão, consegue cabecear e botar a bola para dentro. E abrir o placar. E a zaga do São Paulo estava indo muito bem. O São Paulo vinha jogando muito bem, cadenciando a bola quando precisava, segurando lá atrás com a linha de 5, né? O Newton, o Lucas Ramon, o Domingos Duarte, o Newton, o Arboleda e o Iago, né? Só que é assim, não dava para ficar desse jeito. O São Paulo tinha que ter mais escapadas, tinha que ter mais. Ele tava basicamente uma defesa contra-ataque. E uma hora isso não ia se sustentar, porque nunca se sustentou nessa gestão de São Paulo, com esses jogadores. A linha de defesa jogou mal? Não jogou mal. O Iago jogou muito bem. O Arboleda, apesar de tudo que ele fez, não dá para deixar de elogiar ele hoje, ele jogou muito bem, fez o gol, né? Defensivamente ele foi muito bem, apesar de no final do segundo tempo ele ter umas decisões assim meio afobadas, né?
em que o Rafael pedia para ele deixar a bola e ele chutava a bola para qualquer lado, escanteio lateral e tudo mais, né? E o primeiro tempo foi, para mim, foi o melhor primeiro tempo do São Paulo desde a volta da Copa, na minha opinião. Mas aí no segundo tempo, o São Paulo de novo entra um pouco perdido e dá muitas brechas pro Bolívar, que voltou muito mais agressivo, buscando o resultado, porque eles estavam em casa, né, numa oitavas de final. Mas logo o São Paulo conseguiu realmente rápido, em 5 minutos ali, se ajeitar e teve uma chance, outra chance do Luciano, com outro chute fora da área, que levou perigo, mas que não se concretizou. Aí aos 60 minutos, o Dorival começa a mexer no time. Primeiro ele tira o Iago, que estava sendo o melhor jogador ofensivamente e defensivamente do São Paulo, e põe o Wendel. O Wendel que já disse que não gosta de jogar no frio. E tava 5 graus. Né? Então, Dorival já começou aí. E aí aos 63 minutos, inevitavelmente, vem o Melgar do Bolívar e num chute de fora da área sensacional, que dava pro Rafael defender. Para mim, é de se discutir se ele falhou ou não, mas para mim dava para ele defender. Para mim ele falhou e a bola entra e o Bolívar empata. E o segundo tempo foi assim, ataque contra defesa. O São Paulo rifava a bola para frente, o Bolívar ia lá, cruzava, cabeceava para fora, o São Paulo rifava a bola para frente, se livrava da bola e aí o Bolívar vinha para cima de novo, né? E aí aos 69 minutos sai o Marcos Antônio e o Luciano para entrar o Danielzinho Ferreirinha. O Ferreirinha, eu até entendi a substituição do Luciano pelo Ferreirinha. O Luciano não é um jogador de velocidade. O Ferreirinha é. Então, seria um jogador, na teoria, para entrar e ficar lá na frente com o Caleri, fazer essa conexão de trás para frente com o Caleri. Porque o Ferreirinha tem essa questão do drible, tem essa questão da velocidade, mas ele não tem a questão da finalização. Então, seria um suporte para o Caleri. Porém, o Caleri estava muito mal nesse jogo. Ele estava andando em campo. Ele com certeza sentiu a altitude. Com certeza sentiu a altitude. Porque pra mim foi o pior jogo que eu já vi do Caleri. E olha que eu já vi jogos ruins do Caleri, viu? Aos 82, vem pra mim o erro crucial do Dorival. Que por um milagre não saiu outro gol. Que ele foi ele tirar o Lucas Ramon e o Bobadilha pra pôr o Buta e o Cauli. Cara, o Cauli não dá. O Cauli jogou muito mal. E não é de hoje. Desde que ele chegou no São Paulo, ele joga mal. Pra mim foi a maior decepção, eu já falei em outro vídeo aqui, pra mim foi a maior decepção do São Paulo, quando falaram um meia atacante, eu falei, puta, agora vai. Não tem meia e não tem atacante. Entendeu? É um jogador ali pra fazer número.
E não tem muito o que comentar desse segundo tempo, porque foi isso. O São Paulo chuta a bola para frente. O, o Bolívar vem, ataca, perde a bola, chuta para frente. E no final do jogo, ainda teve duas chances do Bolívar que eles podiam ter feito 2, 3 facilmente. O segundo e o terceiro facilmente. Foi um chute no travessão e uma bola que o Rafael defendeu. O Buta entrou totalmente afobado, fazendo falta onde não devia, chutando a bola para qualquer lado. Teve uma hora que ele se livrou da bola, cara, que ele chutou pro escanteio em vez de chutar pra lateral. E aí no escanteio que saiu a chance do Bolívar de ter feito segundo, né? E agora vamos ressaltar alguns pontos. Os estreantes: Iago, Newton e Domingos Duarte. Para mim foram muito bem. Muito bem. Jogaram muito bem. Principalmente o Iago. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Newton recuando e fazendo aquela linha de 5, ajudando o Domingos Duarte e ajudando o Arboleda, serviu muito bem, pois a proposta do São Paulo era segurar o jogo mesmo, era segurar o empate, né? É claro que uma vitória seria perfeito, porque a gente chegaria no Morumbi com uma vantagem, né? Mas a proposta de quando se joga fora de casa, na altitude, numa fase ruim, igual a gente tá, é realmente segurar um empate, é realmente tentar não tomar gol, tomar o mínimo de gol possível, entendeu? Agora o outro estreante, o Buta. O Buta, ele entrou meio que na fogueira. Essa que é a verdade. Ele entrou na fogueira, tomando decisões muito afobadas. Ele entrou no momento que o Bolívar estava muito em cima. E ele não entrou no ritmo do jogo. Né? Eu acho muito cedo para crucificar o Buta e falar que ele não deu certo. Ele jogou o quê? 20 minutos? Deixa eu ver aqui. 18 minutos. Jogou 18 minutos, cara. Então, não tem como, 19 anos, não tem como ele falar que deu errado ainda, sabe? A gente não tem uma amostragem, assim. Só que agora a gente tem que falar do que tá fodendo o São Paulo. Dorival Júnior. As mexidas que o Dorival Júnior fez, apesar de algumas darem para entender na teoria, a gente sabe que na prática não funciona. Como a substituição de Ferreirinha, né? Como eu já expliquei aqui. Na prática não funciona. Na teoria é uma beleza. Mas na prática, cara. E ele acabou desconfigurando um time que estava jogando bem, que estava segurando o resultado, que fez gol, que poderia ter feito outro gol se em vez dele tirar o Luciano para pôr Ferreirinha, ele tirasse o Caleri para pôr o Rian Francisco. Já que não é um jogo
de menor importância, põe o Rian Francisco, que tá voltando de lesão, que jogou no sub-20 ou na base lá, para se recuperar. Já tá com um pouco de ritmo de jogo por ter jogado na base, no sub-20, né? Talvez a gente teria feito outro gol, entendeu? Com o Luciano dando suporte pro Rian Francisco. Porque quando o Rian Francisco entrou lá atrás, antes da lesão, deu para ver que ele era um jovem promissor, entendeu? Um atacante que não sentia o peso de jogos importantes, né? Ele não ia sentir o peso dessa oitavas de final do Sul-Americana. E o Caleri não jogou nada, não jogou nada. Eu não sei o que aconteceu, se deram laxante para ele, se deram Zolpidem para ele dormir, porque ele ficou irreconhecível, irreconhecível, irreconhecível. Às vezes que tocou na bola, foi para perder a bola ou para tocar para trás, sabe? Não teve uma finalização, não teve uma articulação de jogada, né? Não teve nada, cara. E outra, o Cauli. Temos que falar do Cauli. Cara, não dá pra pôr o Cauli nesses jogos, sabe? Ele atrapalha. Essa é a verdade. Ele atrapalha. Ele atrapalhou o São Paulo hoje. Ele atrapalhou. Decisões equivocadas, perda de bola. Assim, inaceitável. Inaceitável. Enfim, não é o resultado ideal, mas é um bom resultado. Agora é ver no próximo jogo, na próxima terça-feira, como que vai ser no Morumbi. E é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e falou.